paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Mauri, moro aqui na Austrália já há algum tempo. E eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos sobre pensamentos, de onde vêm os pensamentos que invadem as nossas mentes. De onde vêm esses pensamentos que invadem as nossas mentes todos os dias, né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Pensamentos que nos afligem, pensamentos de alegria, pensamentos de paz, pensamentos de coisas boas, mas também pensamentos de coisas ruins. Bom, eu quero aqui deixar 3 fontes que geram esses pensamentos na nossa mente. A primeira fonte, eu vou chamar de fonte interna, que se encontra lá em Marcos, no livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 7, do verso 21 em diante, que vai nos dizer o seguinte: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem, ou a pessoa, né? Essa é a primeira fonte, que eu chamo de fonte interna. Ela sai de dentro de nós. E por que nós temos esses pensamentos, né? Porque por causa do pecado original. Nós nascemos em pecados. Mesmo que nós nos tornamos cristãos, nascemos de novo, mas essa luta vai continuar em nós, né? E há uma forma de nós vencermos. Mais para frente, no final do vídeo, vou te dar a receita, de acordo com a Bíblia, como nós podemos vencer esses pensamentos que saem de dentro dos nossos corações, ok? Bom, o segundo pensamento, eu vou chamar de... A segunda fonte eu vou chamar de fonte externa. Ela vem de fora para dentro. E essa segunda fonte, ela se encontra em Efésios. Efésios, capítulo 6, versos 10 em diante, que fala sobre a armadura de Deus. Que diz o seguinte: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra os ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. O versículo 16 que eu vou ler agora é exatamente o que diz o que eu estou, que deixa bem claro o que eu estou te dizendo. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda a perseveração e súplica por todos os santos. Ou seja, orem pelos outros, né? Oremos uns pelos outros e por nós mesmos. Então, assim, o verso 16, versículo 16 fala: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. Ou seja, ele lança sobre as nossas mentes, é o chamado ataque, né? Na mente. Nós cristãos, nós sempre falamos sobre isso, né? Ataques na mente. São ataques externos. Feito por quem? Pelo maligno, o diabo. Esse é a segunda fonte que eu queria mencionar. A terceira fonte também é externa. Ela é mundana, né? Ela vem daquilo que vemos, que sentimos, coisas que acontecem, afetam nossas mentes, às vezes provocadas por nós mesmos ou por outros, deixando em nós sequelas.
E por isso gera em nós somente preocupações, sentimentos de culpas, traumas, etc. Ou seja, muitas pessoas têm depressão, tristeza profunda, síndrome do pânico, porque de coisas que acontecem. São perdas de um ente querido, dívidas, né? Preocupações com criminalidade, por exemplo. As pessoas se preocupam tanto, o medo, sair nas ruas, dependendo do lugar que você mora. Né? Aqui na Austrália também já está ficando violento, não é tão... Já tem violência na Austrália, né? Então, assim, qualquer lugar do mundo, né? Ou seja, então, esse é a terceira fonte, de pensamentos que invadem as nossas mentes. Então, o primeiro vamos recapitular aqui, o primeiro é a fonte interna, que está lá em Marcos capítulo 7, versos 21 em diante. O segundo está lá em Efésios 6, a partir do versos 10 até o verso 19. E o versos 16, quero que vocês prestem mais atenção no verso 16, que fala sobre os dados inflamados do maligno, né? Então esse é o terceiro, também é externo. Mas você me pergunta assim, mas como é que a gente faz para nos livrar desses pensamentos? É impossível. É impossível nós deixar de pensar em coisas boas ou coisas ruins. Infelizmente, a gente vai pensar. Não tem como. Vai acontecer alguma coisa uma hora que vai fazer a gente pensar. No trânsito, seja onde quer que nós estejamos. No nosso coração, os desejos carnais, né? Ele vai levantar de vez em quando. Mas, lá em Romanos, capítulo 12, o versos 1º e 2º vai nos dizer o seguinte: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme o padrão desse mundo. Mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, o verso 1º nos ensina que nós devemos nos apresentar, oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e santo, ou seja, adoração, obediência a Deus. Esse sacrifício vivo, né? Nós devemos adorar verdadeiramente a Deus. E este culto racional, ou seja, esse é o culto racional de vocês. E que nós não vivamos e não vivam conforme os padrões desse mundo. Ou seja, a gente tem que fugir dos padrões desse mundo. Se nós somos servos de Deus, nós temos que fugir. É fácil? Não. Mas nós podemos fazer isso através do poder de Deus sobre as nossas vidas, com a ajuda dele. Amém? Eu espero que possa ajudar você de alguma forma quando você tiver esses pensamentos e lembrar desses versos, desse texto, esses 2 versículos de Romanos 12, capítulo 12, 1º e 2º. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Amém?